pessoal, tudo bem? Eu vou tentar gravar o que ficou faltando o áudio ali do outro vídeo, tentando ser uma continuação. Se eu não sabe qual é o vídeo, é o anterior a esse, sobre fatos chocantes. E só pra dar continuidade ao que eu tava falando no outro vídeo, eu fiz uma pesquisa rápida, eu vou deixar essa reportagem, um link aqui pra vocês da reportagem. Falando quando ela foi exposta lá no Guatemi, tá? Então só pra vocês entenderem aquela parte de valores que eu falei, mas eu acho que foi a parte que cortou. Na época, o ingresso era R$40 dia de semana, de segunda a sexta, e R$50 sábado, domingo e feriado. Sendo que a meia entrada tinha todos os dias, né? Sempre a metade do valor que era ali normalmente. E além disso, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, gente. E além disso, a minha entrada só valia para menores de 12 anos, professor, doador de sangue e idoso acima de 60 anos, tá? Vendo pelo lado que em 2015 eu já doava sangue, porque eu tinha 24 para 25 na época. 2015 eu teria conseguido ir pagando a minha entrada. Mas na época eu não sabia dos valores, sabia que tinha valor, mas não sabia dos valores. Hoje em dia, até R$50 tá barato. Nem tanto, mas tá um pouquinho mais barato do que pagar R$50 na época, tá? Então, na época, pra vocês terem uma ideia, R$50 era bastante dinheiro, tá? Tanto que, só pra vocês terem uma noção disso de valor, quando foi, acho que 2010, essa não me engano foi 2010, eu e o Rafa, a gente foi no show do Aerosmith, a gente pagou, se não me engano, 150, e na época tinha sido muito caro, tipo assim, um caro que vale a pena pagar, porque vai ser uma vez na vida ou na morte. Quando vai saber, né, que a banda vai estar aqui e tal. E a gente foi, assistiu realmente, depois não teve show deles aqui, mas assim também, filho único, o único show que a gente assistiu na vida. Poderia ser mais um fato aqui pra vocês, né? Mas eu posso contar em mais detalhes depois. E na época a gente pagou 150, a gente achou caro. Mas vendo hoje em dia o preço que é os shows e a banda que foi, a gente pagou muito barato, 150 na época. Mas enfim, pra vocês terem uma noção como o dinheiro desvaloriza ou valoriza demais de uma época para outra, né? Porque antigamente a gente achava mais caro, o mesmo valor hoje em dia é super barato em relação a todas as coisas, né? E principalmente também a trabalho, né? Que antigamente a gente trabalhava mais e ganhava menos, e hoje a gente continua trabalhando mais, mas o salário aumentou um pouquinho, né? Mas enfim, voltando então aí ao assunto da exposição. A exposição, ela trazia ali os corpos, plastinação, o nome da técnica, tá? Eu olhei lá na matéria pra falar pra você certinho o nome, tá? Mas era basicamente o corpo plastificado. Tanto que tinha pessoas que iam na exposição, nas exposições, né, que teve desse corpo humano, as pessoas iam e não sabiam se tratava realmente de um corpo de verdade ou se era tudo de plástico ali, tudo brinquedo, boneco, enfim, tá? Nisso das pessoas não saberem se era real ou não, o que acabou acontecendo? Veio-se a polêmica em cima. A polêmica essa que eu acredito que vocês ficaram curiosos para saber o restante do vídeo, foram lá no Danilo. Então agora eu posso falar tranquilo sobre toda a polêmica, tá? Então, nessa primeira parte que tinha comentado com vocês, né, e que o áudio acabou cortando, a polêmica era, existem corpos aqui, corpos, né, de pessoas reais, e de quem que eram esses corpos? Então, a princípio, o que o médico dizia, tá? Que esses corpos eram corpos doados pela família para a ciência, que as pessoas tinham ciência do que estava sendo feito com aqueles corpos e de que, basicamente, tudo o que tinha ali, né, tipo, todo o material que tinha ali,
que no total eram 8 corpos inteiros, tá? Só que entre corpos inteiros e órgãos, sistema nervoso, sistema... acho que não é circulatório que fala. Enfim, os vasos sanguíneos, tudo que tinha ali, faziam parte de outros corpos. Tanto que, tipo assim, eles não pegaram um corpo e tiraram tudo de órgão pra pôr lá separadinho, sabe? Eu acredito que tenham sido mais corpos para não ter interferência de estragar nada. E também no processo, vamos supor, foi remover um órgão, esse órgão tava de uma certa forma e aí estragou porque, sei lá, deixou cair no chão no meio do processo, ou esse órgão, né, por causa dos gases do corpo, acabou explodindo. Então eu acredito assim que não foram só 8 corpos, né, ou 10 corpos, eu acredito que foram bem mais do que isso para conseguir chegar ao resultado da exposição. Mas enfim, tirando essa parte da exposição de que o corpo tinha ou não autorização, o que eles descobriram? Que na sua grande maioria eram corpos de indigente, né, de pessoas, vamos supor assim, um imigrante, uma pessoa que estava dormindo na rua. Enfim, eu tô falando imigrante, tá, gente? Mas só pra vocês entenderem, sabe? Que nem teve um crime aqui, não na cidade que eu estou morando exatamente agora, aqui em Canoas, mas em Porto Alegre, que é o crime da Rua do Arvoredo. Eu posso trazer mais detalhado pra vocês, mas ali naquele crime eles usavam basicamente corpo de imigrante, porque chegava na cidade sem documentação, e além de chegar sem a documentação, também não tinha parente para reclamar, porque tipo, não sabia que a pessoa estava chegando. Então, mais detalhadamente, esse caso eu conto depois, num outro momento para vocês, tá? Agora que o caso é o da exposição. Mas enfim, voltando a esse desfoco total, mas enfim. Então, lá na exposição, eram só chineses, esses corpos expostos eram só chineses. E aí, a outra polêmica era por que só era chineses, né? Por que ele, sendo alemão, o médico sendo alemão, não fez esses corpos, né? Já que tinha autorização da família, a família autorizava. Por que não tinha sido feito na Alemanha? Porque eu acho até que eu cheguei a comentar isso com vocês. Se eu não comentei, estou comentando de novo. Ele fez na China, porque na China não precisava ter para cada corpo a sua origem, a sua identificação. Esse corpo era do fulano de tal, que veio de tal família, que aceitou doar esse corpo para a ciência ou para o entretenimento, que meio que foi o que acabou acontecendo, tá? Por mais que ele diga assim, a família autorizava a doação para a ciência, na verdade não era bem para a ciência, né? A gente tem ali pleno conhecimento de que era para entretenimento, porque essa exposição, várias pessoas iam ali, obviamente que aprendiam muito, né? Tanto que eu não estudava nem estudo para biologia, para anatomia, mas se eu fosse lá assistir, obviamente que eu ia aprender muita coisa ou alguma coisa assistindo à exposição. Mas enfim, então descobriu-se, né, que não tinha autorização para esses corpos e que lá na China tinha essa passada de pano, por isso a maioria dos corpos de lá. Aí vem a polêmica master, assim, de toda a exposição, que tem a ver com o vídeo lá da Mila, que vocês já assistiram, acredito eu. Se não assistiram, pausa aqui o vídeo, vai lá, assiste, porque ela traz bem mais completo a história, é o que eu vou resumir, bem resumidamente, né? Mas se vocês olharem lá, vai estar bem detalhado. Então, pausa aqui, corre lá, quem não olhou ainda, assiste e volta, tá? Então, para quem já assistiu e continua aqui comigo, basicamente o que aconteceu? Tinha um corpo nessa exposição que era o corpo que mais chamava atenção, tá? No início, antes de eu falar desse corpo, no início os corpos eram expostos deitados. Então, por estarem numa posição reta ali deitada,
as pessoas achavam um pouco mórbido e de fato ligavam mais a cadáver e a tudo mais lá, um corpo deitado reto, estático. Então, nas próximas reproduções, por isso que eu falo pra vocês também, que eu acredito que não foram só 8 corpos ou 10 corpos, foram mais do que isso, porque, assim, ele plastificava o corpo, né? Então, para esse corpo ter uma flexibilidade, no mínimo esse corpo teria que estar mantido em uma solução para estar, né, ali mais macio, ou um cadáver fresco. E no caso da técnica de deixar com essa aparência de plástico, o corpo estava duro, não estava seco, né? Sem as suas águas ali. Então o corpo fica duro, enrijecido. E a gente sabe que poucas horas depois da morte, ou alguns momentos depois da morte, o corpo da gente começa a apresentar rigor mortis, que é aquele endurecimento do corpo, que é natural. E por si só, por ser natural, esse enrijecer do corpo, vamos dizer assim, ele já meio que é complicado para tu mover para certas posições do corpo. Então, tipo assim, se for só arrastar de um lado para o outro ou botar de uma maca para outra para trabalhar, eu acho que até vai. Mas essa coisa molinha que tu olha em série, em filme, do cara ainda fazer uma autópsia, ele conseguir dobrar um braço com facilidade, isso eu acho um pouco difícil. Então, nessa primeira parte da exposição, nessa primeira vez que foi exposta, os corpos estavam retos, deitados, e nas seguintes, né, depois quando voltou essa exposição, os corpos estavam em posições de atleta. Então, na posição daquela estátua muito famosa que é o Pensador, que fica como assim, né? Eu tinha nessa posição, como se estivesse assim, jogando uma flecha. Então, tipo, tinha uma posição, os corpos já não estavam mais deitados, estavam em pé, outros sentados. Então, havia ali, vamos dizer, uma certa diferença entre os corpos. Obviamente que sem a pele, a gente é muito parecido, né? Obviamente que para cada etnia muda um pouco os traços, mesmo sem a pele, ao tanto que é nítido, é visível que esses corpos são de chineses, mas é aquela coisa, sem a pele, a gente não consegue identificar, por exemplo, assim, a minha pele é uma cor, a pele da minha mãe é outra, a pele dos meus filhos é outra, a pele da minha tia-avó é outra. Então, sem a pele, como tu vai dizer que todos eles têm a cor diferente? Se tu não tá vendo a pele, você tá vendo o músculo de todo mundo é igual, sabe? Que nem o sangue de todo mundo é igual, o osso de todo mundo é igual. Obviamente que por algumas características tu consegue definir se era criança, se era adulto, se era mais gordo, se era mais magro, se era mais alto, mas não consegue definir a aparência física da pessoa, né? Cor de pele, essas coisas assim. Cabelo, né? Se tinha comprido, curto, enrolado, escuro, claro, enfim. Mas nessa exposição toda tinha um corpo, que é esse corpo que eu vou falar pra vocês, que era de uma mulher grávida. Eu acho que cheguei a comentar ali no início com vocês, que ela tá semi-deitada, semi-sentada, tem assim meio que um nome pra essa posição, tá? Mas ela tá ali, como se estivesse meio que... Enfim, sabe? Quando a gente apoia assim o braço no chão, no colchão, enfim, numa esteira, que a gente apoia o braço, mas o restante do corpo ainda tá meio que deitado. Então, assim, a parte de cima tá mais erguida, né, com o braço apoiado, mas as pernas estão mais esticadinhas ali, sabe, mais deitadinhas. Então ela tá meio que de lado, e a barriga dela tem um corte. Então, tipo, o lado que tá pra... Desculpa, gente, que eu tô um pouquinho pior do resfriado, tá? Essa parte que tá exposta pra baixo, né, onde que seria mais próximo do chão,
ou ali de onde ela tá exposta, tá? Porque ela não fica no chão. Essa parte tem ainda ali o assoalho pélvico dela, sabe? Os músculos da barriga. Pra parte de cima, ele é cortado, então, no meio. E nessa parte de cima é exposto o bebezinho lá dentro. E o bebezinho lá dentro, gente, choca pela perfeição da criança, tá? Essa grávida, ela provavelmente, e é isso que eles relatam em alguns lugares, provavelmente é uma grávida de seus 8, 9 meses, tá? O que veio a se constatar depois, que é a grande master ultra hiper polêmica que a Mila conta lá no vídeo dela, detalhadamente, sobre quem era essa mulher, tá? Mas aqui, resumindo de uma forma básica, ela era uma jornalista, uma repórter, que ela tinha um certo envolvimento com o prefeito da cidade, uma coisa assim. Acho que era o prefeito da cidade, presidente da cidade. Acho que era o prefeito da cidade. E ela estava grávida, supostamente, deste homem. E a sua mulher, né, sabendo do caso, sabendo que eles tinham né, o bem sujo, com várias coisas de corrupção e tudo mais. E essa repórter, ela tinha conhecimento dessas sujeiras, né? E ela poderia expor, tocar no ventilador a qualquer momento. Principalmente se ele não assumisse a criança. Meio que encomendou, vamos dizer assim, encomendou a morte e o destino do corpo dela. Então, vocês já meio que entendem o que aconteceu, né? Não ficou claro se de fato ela matou ou mandou matar a moça, mas bateu muito uma coisa com a outra, sabe? O sumiço da repórter que estava grávida, ninguém falava nada sobre ela, ninguém sabia nada sobre ela, a não ser a família, obviamente, mas era como se tivessem feito um corte na linha do tempo e removido essa mulher dali. E ninguém falava sobre ela, ninguém sabia nada sobre ela. Até que quando veio a exposição, muita gente levantou, né, a hipótese de ser ela. Não sei explicar pra vocês exatamente quem levantou a hipótese, até porque já faz um tempinho que eu vi o vídeo da Mirla. E entre eu ver o vídeo da Mirla, gravar pra vocês e gravar esse pedacinho agora do que faltou lá do vídeo, tem uma distância de tempo. Então, assim, alguém desconfiou. Chegou-se aí ao ponto de que, investigando mais a fundo, descobriram que quem liberava esses corpos sem identificação para o médico estar fazendo ali as suas técnicas e tudo mais, era de fato a mulher do prefeito. E, enfim, por baixo pano, acho que o prefeito também liberava ali as autorizações e tudo mais que ele precisava para fazer ali os seus corpos, né, preparar seus corpos. E meio que nesse preparado aqui, preparado ali, aí eu acho que foi onde que eles chegaram à conclusão que a mulher grávida era essa moça, tá? Porque era meio estranho, tá? De repente a amante do prefeito some, ninguém sabe nada dela. De repente se descobre que quem liberava as autorizações, quem liberava os corpos para esse médico alemão fazer ali a exposição, era justamente a mulher do prefeito. Então era meio que fácil de encobrir, ainda mais se não quisesse que nunca mais ninguém achasse a pessoa, né? Então, enfim. Mas se vocês olharem lá o vídeo da Mila, tá? Eu trouxe aqui bem rapidinho, bem resumidamente. Acabou que o tempo estourou, até mais do que eu falei no outro vídeo, porque eu não cheguei a entrar em detalhes da moça, tá? Mas nem falei de outras histórias aqui junto. Mas se vocês forem lá no vídeo da Mila, a Mila fala só sobre esse corpo, fala só sobre essa moça, tá? No vídeo da Mila não tem explícito essas imagens dos corpos, tá? Mas no vídeo que eu deixei, até eu vou deixar de novo aqui na descrição, vou deixar os dois vídeos linkados pra vocês darem uma olhadinha.
Tem na reportagem que fala do Guatemi, mostra, né, um pouco o corpo. E na reportagem que eu peguei, né, tanto o vídeo quanto a reportagem, ali mostra um pouquinho, tá? Mas é só pesquisar, eu vou até deixar, acho que aqui a pesquisa feita pra vocês. Mistérios do Corpo Humano, já vai aparecer ali, tá? Mistérios do Corpo Humano ou Fantástico Corpo Humano, já vai aparecer aí as imagens da exposição pra vocês darem uma olhada, tá? E mais uma vez, vou deixar aqui a pergunta pra vocês. Deixem nos comentários se vocês teriam coragem de assistir essa exposição. Vamos supor que ainda fosse o valor da época, tá? Se hoje aparecesse por R$ 50, R$ 40, se vocês assistiriam ou se vocês doariam sangue e levariam lá o cartãozinho, ó, eu dou sangue, pra pagar minha entrada e assim conseguir assistir a exposição, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, da continuação do vídeo. E que dessa vez não corte, então, tá bom? Beijo, tchau e